Boa noite, Tomás. Boa noite, Rosana. Boa noite, Ramon. Boa noite, Vivi. Esse negocinho aqui é bom. Hoje eu escolhi um tema polêmico para variar só um pouquinho. Deixa eu tirar o som disso aqui, porque senão o pessoal vai entrando e vai fazendo barulho no celular, ele vai tremendo, vai fazendo som de notificação. Eita! Boa noite, galera. Deu aquela esfriadinha, né? Eu adoro frio, então pra mim foi bom. E aí, Dom Ramon? Sofrendo muito por aí pelas terras santistas com frio? Eu fiquei sabendo que pra aí tá ferrenho o tempo. Tomás é de Vitória, né? Vitória deve tá friozinho também. Que Vitória é perto do Rio. Eu falei com a minha mãe hoje mais cedo, ela disse que lá tá frio, chovendo bastante. Mas a minha mãe é exagerada, né? Aliás, qual mãe não é, né? Exagerada. E aí hoje eu tava aqui pensando sobre o que falar e vendo os acontecimentos do mundo, né? Aí tá calor, caramba, tá chegando deve estar chegando de jegue aí, né, Tomás? A chuva. Ou então, sei lá, tá indo de... Eu ia falar tá indo de Uber, mas aí pega mal, porque eu faço Uber quando eu não tô trabalhando, né? Então queimo os Ubers. Então tá indo de táxi, porque aí o táxi é concorrente, pode falar do concorrente, né? Não pode falar do Uber. Boa noite, Bia. Hoje eu decidi, como eu falei, né? Tava ali pensando.
E aí eu decidi falar sobre um tema um tanto quanto polêmico, né? Que é essa geração anos 90 aí, que querendo ou não, né? Eu sou de 78, mas eu cresci nos anos 80, mas eu peguei boa parte dos anos 90, então, querendo ou não, eu peguei boa parte dessa geração. E assim, eu sou um caso raro, né? Porque a gente que nasce nos anos 70 ali, 70, 76, 77, 78, pessoal que nasceu em 71 também, de 71 para lá, a gente pegou três épocas distintas, né? Que foi o finalzinho dos anos 80 ali, que as coisas eram de um jeito, e aí o início e os anos 90, que as coisas já eram de outro jeito, e o agora, que as coisas são de jeito nenhum, né? O agora é tipo, salve-se quem puder. E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, tá aí, acho que é um bom tema falar sobre isso. Apelidada por muitos, né, psicólogos, terapeutas e tal, de geração mimimi, a geração atual, né? E algumas pessoas acham isso muito forte. Ah, é um termo muito forte, muito ruim, apelidar dessa maneira. Outras pessoas dão risada, como eu, né? Que a nossa época a gente aprendeu a dar risada, acho que estava muito perto, agora está melhor, né? A gente aprendeu a dar risada de determinadas coisas. Talvez por isso essa galera de agora tenha ganhado esse título, né, de geração mimimi. E aí eu pensei, por que não falar disso, né? Até porque eu sou pai, né? Meu filho fez agora aniversário dia 1º, né? Para quem não sabe, eu sou pai de um cavalo de 16 anos já, né? Então, ou seja, ele é bem da geração, né? Ele é todo da geração mimimi. E aí eu pensei, tá aí, uma boa coisa para se falar, até porque além da experiência de terapeuta e de atender os mimizentos, né? Acho que é assim que falaria. Eu tenho um mimizento em casa, né? Então, tipo, 24 horas de serviço ininterruptos na minha vida com mimimi, né? E aí eu pensei, tá aí, é uma boa coisa para se falar. Boa noite, meu brother. Minha mãe disse que o frio tá pegando aí no Rio, né? Deve estar ruim para desfilar nas escolas de samba, né? Mas já passou a época, então não adianta, não vai mais desfilar mesmo. Bom, geração mimimi, né? Ou geração anos 90, apelidada aí, como eu falei, por muitos terapeutas, estudiosos, psicólogos, por geração mimimi, né? E o que seria isso? Tem como a gente sair dessa, né? Tem como a gente fugir deles, tem como você não ser um deles, tem como você, sei lá, matar todos eles, né? Não, brincadeira. Dá vontade, mas não, brincadeira de novo. Geração mimimi, gente. Geração mimimi, né? O mimimi, pra quem não sabe, é aquele bonequinho vermelhinho que eu coloquei como thumbnail, né, da nossa live, que basicamente ele é um personagem, não me lembro se é do Muppets ou se é do Castelo Rá-Tim-Bum, não me lembro exatamente de onde era, mas eu acho que era do Muppets, e que ele não fala.
Ele só sabe falar mimimi. Mimimi. Parece um Pokémon, só que em vez de ficar falando o nome dele, ele só sabe falar mimimi. E aí o nome dele é Mimi. É Mi ou é Mimimi, eu não sei. Né? Então eu botei aquele personagem por isso. Né? E... Bom, pra quem não sabia, puta informação importante, né? Tipo, nossa, eu podia ter agora vivido sem essa informação, Pierre. Pois é, eu faço dessas de vez em quando, tá vendo? Pierre também é cultura inútil, não só cultura. E, bom, geração mimimi, como eu falei, apelidada por muitos dessa maneira, é um dos grandes problemas atuais da nossa sociedade, né? Que quando a gente fala isso, a gente pensa e se atém às pessoas mais jovens, né? As pessoas mais novas, tipo, por exemplo, como eu falei, meu filho tem 16 anos, as pessoas de 15 anos, jovens de 15, entre 15 a 20 anos, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Porque o mimimi, ele parece que ele é meio contagioso, né? E como isso ficou meio impregnado na sociedade atual, não parece que não tem muito o que se fazer, para onde você correr ou para onde você fugir, você vai encontrar um mimimi, parece um zumbi, né? Parece que a gente tá falando de um apocalipse zumbi, que a gente tá fugindo para um lado e vem aquele mimimi, né? Tipo, eu não sei se é só a minha cabeça que funciona desse jeito, mas dá pra ver que a minha cabeça não é muito boa nessas horas, né? Mas enfim, parece que não tem como você fugir muito disso. Isso tá em todo lugar, tá na mídia, tá na música, tá nas notícias de televisão, tá nas terapias adversas que existem por aí, nos psicólogos, né? Sim, existem psicólogos mimimis, né? Então, ou seja, tá complicado, né? E aí por conta disso você vai sendo tão assoberbado, alavancando aquela avalanche de mimimis em cima de você, o negócio vai batendo e vai caindo, daqui a pouco, quando você menos espera, você se apercebe mimizento também, né? Fazendo uns mimimis e tendo uns comportamentos mimizentos como o da própria geração. E aí, tem como sair dessa, né? Tem como fugir disso? Tem como evitá-los, né? Bom, primeiramente, gente, né, para quem me conhece aí, boa noite, né? Mais uma vez, para aqueles que não me conhecem, boa noite. Eu sou o Pierre Louis, nome de poodle, né? Assim mesmo. Terapeuta holístico, tá? Entre outras coisas, já fiz de tudo um pouco. Só não assaltei banco e trem, mas fora isso a gente vai fazendo o que dá, né? Levando em consideração de que eu saí do Rio de Janeiro, talvez eu tenha perdido um potencial aí, né? Uma vez que nunca assaltei ninguém. Mas enfim, vida que segue, né? Eu me lembro de quando eu era mais novo, né? De quando eu era pequeno. Puta papo de velho, né? Boa noite, André. De determinadas coisas que aconteciam socialmente, de como elas eram vistas, de como elas eram encaradas e de como elas eram enfrentadas. E eu vejo essas mesmas coisas nos dias de hoje, sabe? Puta problemas às vezes minúsculos, sendo encarados, sentidos e levados de uma maneira muito mais pesada, muito mais difícil, muito mais inútil, sabe? Do que já foi antes. E eu acho que o mimimi veio daí, porque essa questão, né, de como as coisas eram vistas,
de como as coisas eram encaradas. Eu sinto assim, a cada geração, né, que nós vamos vivendo, é fato de que nós vamos nos refinar como seres humanos. Isso faz parte do processo evolutivo. Mas eu também acredito que esse refinamento, né, de nós seres humanos e que faz parte do processo evolutivo humano, ele deva retirar aquilo que basicamente a gente sabe que não nos acrescenta, que não vai nos ajudar e que inclusive vai nos atrapalhar a galgarmos caminhos melhores, né? Posso estar errado, mas eu penso dessa maneira. Antes de como terapeuta, como pessoa eu penso assim, né? Eu penso que determinadas coisas que são consideradas como inúteis verdadeiramente dentro do seu cotidiano, dentro da sua cultura de vida, carregá-las é carregar um peso e se assoberbar por demais, e talvez valha mais a pena você realmente se livrar delas, né? Eu acho dessa maneira, eu penso assim, sempre pensei assim. É claro que algumas coisas são mais difíceis de você se livrar do que outras, porque envolvem cargas emocionais, outras coisas envolvem apego familiar, outras coisas envolvem mudanças na sua conduta de vida, e outras coisas envolvem ainda uma mudança dentro do seu próprio jeito de ser e de encarar as coisas. Então, ou seja, de certa forma sempre vai bater de encontro com a nossa necessidade da mudança interna, né? Que é o grande ponto principal do processo evolutivo em todos os níveis e em todas as coisas que você, porventura, vier a fazer. Mas eu lembro de quando eu era mais novo, né? De quando eu era moleque, principalmente. Lá com meus 10, 11, 12, 13 anos, até meus 15 anos, de como as coisas funcionavam, de como as coisas eram. Era uma política meio do medo, assim, sabe? Basicamente você era treinado pelos pais para ser tipo um ninja, porque você tinha que aprender a desviar e a esquivar das coisas da vida, e se não desse, a combatê-las, né? Quantas e quantas pessoas, quantos de vocês aí mais velhos que eu ou da mesma época que eu não ouviram frases célebres como, por exemplo, se você brigar na escola e chegar apanhado em casa, você toma outra surra de mim, né? Tipo, caraca, eu vou apanhar na escola porque eu briguei, e se eu chegar em casa apanhado porque eu briguei, eu vou apanhar de novo do meu pai. Então eu não posso apanhar na escola, eu tenho que bater, né? Eu tenho que vencer, ou eu não tenho que brigar na escola, eu tenho que fazer de tudo para evitar. Então assim, você tinha dois caminhos, duas opções que você tinha que fazer de tudo para que essas duas opções fossem as suas opções válidas, para você lidar com as coisas de uma forma um pouco mais fácil, né? Eu lembro daquelas frases célebres de pai e de mãe, sabe? Tipo, você tá chorando e aí você para de chorar sem motivo. Você acabou de apanhar, às vezes, tomar uma chinelada. Você para de chorar sem motivo. Se você continuar chorando, eu vou te dar um motivo verdadeiro para você chorar. E ela vinha de lá e te dava outra porrada. E aí você chorava mais, porque voltava a doer aquilo que já estava começando a parar de doer, aquela chinelada, sabe? Ou aquela cintada. E era engraçado. Na época não era, não. Na época era trágico, mas era engraçado porque você pensa assim, caramba, eu já tô chorando, né? Tipo, eu já senti a dor. E aí eu, tipo, não posso nem me expressar, porque se eu me expressar eu vou apanhar mais, eu vou chorar mais, né? Porque aí eu vou ter um motivo real para chorar, que é o quê? Tipo, vai apanhar de novo? E assim, gente, eu não estou defendendo essas condutas, tá? Não me entendam mal. Boa noite, Roberta. Não me entendam mal, não estou defendendo isso, mas o que eu quero fazer é justamente o comparativo entre essas duas realidades, tá? Era, com perdão da palavra, gente, era
foda viver essa época nossa de infância. Era difícil. Por quê? Tipo, você entrava em casa e você nunca sabia se você ia ganhar uma voadora dos seus pais ou se estava tudo bem naquele dia, entendeu? Você chegava às vezes da escola com um arranhão no braço, você não sabia se ia vir um Raider voando ou pior, né? Porque Raider já é uma coisa mais moderna, né? Aqueles chinelos que eles eram feitos, chinelo de avô, né? E que alguns pais da antiga também usavam, que eram aqueles chinelos que eles eram feitos para matar o filho, né? Que eles eram uma tira de couro e um solado de pneu de caminhão. Eu cansei de apanhar daqueles chinelos. Eu apanhei muito daqueles chinelos da minha mãe, do meu pai, do meu avô. Apanhei de tudo que você possa imaginar, gente. Acho que é por isso que eu sou desse tamanho, sabe? Fiquei inchado, isso não é gordura, entendeu? Eu fiquei inchado de tanto que eu apanhei. É uma boa desculpa, viu? Para quem não sabe aí, já pode usar essa, né? Ah, você tá gordo. Não, é que eu apanhei muito na infância, eu fiquei inchado. Tá aí uma boa dica de como sair de uma saia justa. Exatamente, Claudio, era matar ou morrer, né? Então, assim, você tinha que entrar em casa, dependendo de como fosse a situação, de como estava o ar, o ambiente naquele dia, quase como um ninja invadindo um território hostil, né? Tipo, você tinha que entrar, tinha que tirar o sapato, tipo, para não fazer barulho. Não, porque a sua mãe acabou de limpar a casa. Se você entra de sapato, primeiro ela ia te espancar com seu próprio sapato e com a vassoura, e depois ela ia fazer você limpar tudo, né? E aí depois que você limpasse tudo, ela ia pegar e ia te dar mais uns tapas ainda para você aprender a nunca mais fazer aquilo, como se você já não tivesse aprendido, né? Mas assim, convenhamos, né, que nós, quando somos jovens, somos ainda mais idiotas do que o normal. Nossa, Pierre, você agora esculhambou com a gente. Sim, porque o ser humano é idiota. Isso é fato, isso é do ser humano. O ser humano, ele acha que ele é esperto, que ele é inteligente, mas ele é idiota. Tanto é que a gente faz coisas idiotas o tempo inteiro. Então, só que quando a gente é mais novo, criança é idiota. Quem nunca viu uma criança parada com a cara de idiota assim? Né? É idiota, tá lá pensando em quê? Em idiotice. Né? É adolescente? Nossa! Quando você entra na adolescência, então parece que o resto do cérebro que você tinha saiu no resfriado. Sabe? Tipo, você pegou uma gripe forte, aquilo que você assou pelo nariz, não é secreção não, é o cérebro saindo. Sabe? Porque na adolescência, Senhor da glória, parece que, tipo, você ficou descerebrado. Que tudo que você sabia fazer e que você sabia também que não podia fazer ou não devia fazer quando era criança, parece que você desaprende o negócio todo. Adolescente, meu Deus do céu, adolescente parece que tem Alzheimer crônico. Tipo, você entra na adolescência, você está na flor da idade, os hormônios estão ali se organizando, o organismo está evoluindo e parece que você está com 180 anos com um Alzheimer crônico que você não lembra nem quem é o cara que está no espelho. Sabe, é impressionante a adolescência, o que ela faz com o cérebro da gente. E aí o que acontecia na nossa época? Remédio para a memória. Era o que acontecia na nossa época. E mais uma vez, gente, não estou aqui defendendo essa conduta, tá? Mas eu quero fazer um link entre aquilo que a gente viveu e entre essa geração que está hoje em dia, para a gente poder entender como a gente chegou nesses parâmetros e o que está acontecendo. Era fogo viver nessa época. Você vivia como um soldado treinado para lidar com uma situação hostil. Esse era o fato. O que acontecia? Tipo, dentro de casa a vida era assim. Dentro da vida familiar, exatamente, muita coça. Nessa era terrível. Né? Então, assim, dentro da vida familiar era assim. E aí, tipo, quando você saía da sua vida familiar e você ia pra escola, quando você ia... A gente só ia pra escola, né? Tipo,
Na nossa época não tinha essa de, ah, mãe, vou sair com os amiguinhos para ir numa festinha. Eu falei, ah, quem vai? Ah, todo mundo. Você não é todo mundo, né? Então você não ia. Né? Então não tinha isso de você ir para festinha, de passar a noite fora. Meninos e meninas de 13, 14, 15 anos. Ah, vou passar a noite na casa de um amigo. Você não vai, filho. Você vai morrer se você falar um negócio desse. Você não ia, sabe? Hoje meninas de 13 anos, meninos de 13, 14 anos passam uma noite, às vezes um final de semana na casa de amiguinhos e é normal, né? E naquela época não, você não fazia isso, não podia cogitar às vezes a ideia ou a hipótese de tal coisa, né? Era surreal. Então, tipo, a vida dentro de casa era um campo minado, era hostil, né? Você tava ali no limite do inimaginável, aonde você tinha que pisar em ovos, literalmente falando, para poder lidar com as coisas de uma forma onde, tipo, eu vou sobreviver, eu não vou morrer, né? Até completar a idade adulta, tenho que sobreviver. Era tipo um jogo de sobrevivência, sabe? Tipo essa galera que fica em Big Brother preso dentro do carro e tal, amadores, sabe? Tipo, passa meia hora com a minha mãe dentro de casa presa e aí você, tipo, não seguindo as regras dela, você vai ver o que é bom pra tosse. Era assim. Só que o que acontecia? Esse tipo de coisa, por menos legal que fosse e por mais rigoroso ao extremo que fosse, te dava uma preparação para lidar com o mundo lá fora. De uma forma que todas as coisas que chegavam até você, todos os problemas, todas as críticas, todas as ofensas ou todas as provocações eram vistas assim, tipo, você falando isso, vai se dá uma rapaz, tá louco? Era viver um dia de cada vez, exatamente, Cláudio, era um dia de cada vez. E esses causos, né, essas coisas que aconteciam na vida da gente, faziam com que a gente tivesse meio que um emocional, como eu falei, de soldado, né, para poder lidar com as coisas. Então, assim, tipo, você chegava na escola às vezes, aí o cara chegava, olhava para você, você era mais gordo um pouquinho, fala aí, baleia. Aí você olhava pro cara, o cara era magro, fala, e aí, palito? E ponto, ficava por isso mesmo, sabe? Tipo, dane-se que eu sou gordo. Fala, e a teta aí, já demorou, hein? Tá saindo leite dessas tetas? Eu falei, tá não, mas se sair eu dou pra sua mãe. Então, tipo assim, era nesse nível, sabe? Coisas que se a gente fala hoje, era surreal, sabe? Tipo, quantas e quantas vezes o Cláudio estudou comigo, ele vai lembrar, né? A gente tava dentro da sala de aula, às vezes um maluco lá no fundo tacava uma bola de papel em você, só para mexer, coisa de moleque. Jogava uma bola de papel em você, a bola quicava na tua cabeça e caía no chão. O que a gente falava? Ai, minha cabeça, essa bola de papel, você me agrediu. Não! Tipo, só não digo pra atacar a mãe porque vaca não voa. Era nesse nível as respostas que a gente dava, sabe? Tipo, taca a mãe pra ver se quica. Era uns bagulho muito louco, assim. Sabe? Que a gente lidava e que a gente acabava respondendo e lidando e falando com as outras pessoas. Quantas e quantas vezes, tipo, vou te pegar lá fora numa escola, isso aí o pessoal não falava, hoje vai ter briga, fulano e fulano vão brigar lá fora. Aí chegava lá na hora da saída, ficava os dois galinhos garnizé ciscando assim, né, com a mão assim, tipo, igual a gente via no filme, porque ninguém brigava, né? Então, e ficava os dois ciscando um pro outro, pode vir, não, vem você, vem pra você ver se eu não te arrebento. Não, mas se você vier eu te quebro na porrada. Mas você vem pra você ver o que é bom. E ficavam os dois se desafiando. E aí, dessa vez passa, hein? Dessa vez passa. E ia embora. Por quê? Porque na cabeça da gente tava lá a frase da mãe. Se você brigar na escola e chegar em casa apanhado, você vai apanhar mais ainda. E aí você pensava, caraca, e agora? Será que eu consigo vencer esse cara? Será que eu consigo bater nele? Mas se eu bater nele, eu vou apanhar também. E se eu apanhar também, eu vou chegar em casa
tinha a maior plateia, o quê? Briga de escola, nossa, fazia a roda em volta, fechava a rua na frente da escola. E naquela época, tipo, não era que nem hoje, que criança fala que vai brigar, aparece um adulto, sai do chão assim, tuf, e aí ele separa a criança. Não, os diretores, os coordenadores cruzavam os braços e falavam, vamos se pá, já acendia um cigarro para ver os moleques brigando. Era louco o negócio, sabe? E aí, o que acontecia? Você chegava em casa, nada tinha acontecido, você não brigou, né? O moleque foi embora, você também. Você chegava em casa, a mãe sentia o cheiro no ar, sabe? Tipo, parece que o cheiro do suor ficava diferente. Ela chegava em casa, vinha andando, de repente ela parava, olhava para você. Com aquela cara de predador, sabe? No filme do Predador. Que era um doce, sabe? Igualzinho no filme. Olhava para você e falava, o que aconteceu na escola hoje? Não aconteceu nada não, mãe. Ah, aconteceu. Ah, não aconteceu nada não. Então tá tudo bem. PR, fala a verdade, que se eu descobrir vai ser pior. Rapaz, você pensava, meu Deus, a minha mãe tem pacto com o outro lado, né? Tipo, ela tem um telefone direto com Deus, porque ela sabe das paradas antes de eu, né? Não aconteceu nem arranhão, eu tenho, né? Então, assim, você pensava, caramba, é isso. Aí, se você falasse a verdade, você apanhava, porque você brigou. E se você não falasse a verdade, você apanhava, para você aprender a não mentir. Então, sabe, tipo, caramba, qual é a recompensa de eu falar a verdade ou não falar a verdade? Porque falar a verdade eu apanho porque eu briguei. E se eu não falar a verdade eu apanho porque eu menti? Sabe, então, tipo, era muito doido. Mas a gente sobreviveu, né? Crescemos, né? Quem nunca andou de fusquinha atrás do banco traseiro, né? Geração que não tinha cadeirinha, geração que não tinha cinto nos carros, né? Geração que os carros não tinham cinto nem no banco da frente. O cinto do banco da frente era que nem um cinto de calça que o tio velho passava aqui e passava por baixo da barriga, porque a barriga dele era daquele tamanho, né? E que se tipo ele batesse de frente com alguma coisa realmente, e cortava ele no meio, porque o cinto ficava aqui. E ele tinha muito mais massa corporal só na barriga do que o resto do corpo inteiro, né? E não tinha, e nunca teve nada, ninguém nunca morreu, né? E não tinha cadeirinha, não tinha nada disso. Era uma época muito louca, sabe? Que tipo a gente olhando para trás fica se perguntando, cara, como eu passei por isso, né? Como eu sobrevivi a tudo isso, sabe? Uma época que a gente tinha uns medos muito doido, muito doente. Sabe, tipo, não pode comer banana depois das 10 horas da noite, depois das 6 horas da noite, porque senão você vai morrer. Porque banana depois das 6 horas da noite faz mal. Por quê? Tipo, a banana só trabalha nos horário comercial, depois das 6 ela vira um traveco e vira outra coisa, né? E tipo, se comer a banana depois das 6 faz mal? Não dava para entender, porque não tinha explicação, era isso. Fala, não, mas se você comer, você vai passar mal. Se você passar mal, você vai apanhar. Então, tudo era motivo para você apanhar. E você não podia fazer. Manga com leite, né? Você não podia tomar manga com leite. Por quê? Porque manga com leite mata, né? E, putz, é a vitamina de banana, né? Era o quê? Era veneno? Então, era sua mãe tentando matar você aos poucos. Ah, eu fiz vitamina, o que tem? Ah, tem maçã, banana e manga. Aí você olhava para sua mãe assim... E você pensava, vou morrer, né? Ela vai me envenenar, tá botando leite, a manga no leite. Aí ela falava assim, não, mas vitamina pode. Eu falei, porra, vitamina pode, mas vitamina não é manga com leite? Ah, mas tem banana e outras coisas também, aí pode. Aí você pensava, caramba, qual é a mágica das outras frutas que misturada com a manga podia, mas a manga sozinha com leite matava barata, né? Era mafu, né? Mata, não pode. Então, assim, a gente ficava meio amedrontado. É uma geração que cresceu com um certo medo de muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, eu não concordo com muita coisa, não estou defendendo isso. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso era muito ruim, isso dava pra gente
uma preparação emocional para encarar as coisas de uma forma que, tipo, putz, eu nasci pelado, careca e sem dente, o que vier é lucro, sabe? A gente tinha uma preparação emocional para lidar com as coisas, que não importava o quão ruins estivessem as coisas, parece que a gente estava sempre ali, sabe? Tipo, timoneiro de barco durante tempestade. Por mais que você saiba que o barco dentro do mar é tipo um graveto numa descarga, você ter a confiança de que, porra, não, eu vou conseguir, a gente vai superar e vamos lidar. E a gente sobreviveu. Estamos aí, né? E aí chegamos nessa geração de agora, que é a chamada geração mimimi, e parece que muitas dessas coisas se perderam. A gente vai vendo que tudo isso foi se perdendo, e foi se perdendo, e de repente, pá, né? Tudo machuca, tudo é feio, tudo é ruim, tudo é traumático, e tudo é traumático, é a palavra, traumático, tudo é traumático. Nossa, imagina a minha mãe na época. Ah, mamãe, tô com trauma. Que trauma? Trauma o quê? Trauma é o meu chinelo na sua fuça. Era assim, sabe? Tipo, eu tenho trauma, mãe. Ai, pô, não existia isso, sabe? Tipo, por exemplo, hoje eu tenho 40 anos, né? Vou fazer 41. Quando eu tinha lá para os meus 6, 7 anos de idade, eu era um moleque de 6, 7 anos de idade com instinto assassino com insetos. Hoje em dia, eu tenho um filho de 16 anos, ele tem medo de insetos, sabe? Tipo, ele tem medo do escuro ainda, dorme com abajur, né? E é uma coisa super normal na idade deles nos dias de hoje. Não é só o caso dele, tem vários que são assim, sabe? Conheço uns que têm 17, 18 anos e ainda tem, né? Tem uns cagaços de barata, sabe? Como se a barata fosse tipo puta bicho perigoso, né? Que vem voando de Hades e leva a sua alma para o submundo, né? Tipo, não, a barata não faz nada, cara. Barata é barata, sabe? Tipo, a barata é tão zoada que até nem voar ela sabe. Ela sai voando e de repente, tipo, ela tromba em você justamente porque ela tá tentando fugir. E ela não sabe voar, ela sai desesperada, mais desesperada com você do que você com ela. E aí acaba batendo em você. Só que aí você tem medo e a barata também. E tipo, fica os dois que nem uns idiotas, que nem aquelas pessoas tentando atravessar a rua, vai para um lado, a pessoa vai também, vai para o outro, dá vontade de você segurar a pessoa, vai para lá, desgraçado, sabe? Que eu vou para cá. Mas é a mesma coisa. Eu com meus 10 anos de idade, que é dos meus 6 aos 10, eu odiava insetos. Por quê? Porque a minha mãe tinha medo de barata. A minha mãe chegava do trabalho, às vezes, tipo 10, 11 horas, sabe? E pra gente, na nossa geração, né, quem é da minha geração, da galera mais da antiga, vai lembrar que, tipo, 10, 11 horas, surreal criança acordada, sabe? Tipo, não. 10, 11 horas você já tava no 10º sono, porque, tipo, 10, 11 horas era como se fosse 3, 4 horas da manhã nos dias de hoje. E no outro dia você tinha escola. E ai de você se você não acordasse. Por quê? Porque a mãe não ia acordar você não. Ou você acorda, ou se você perder a hora, você ainda apanha. Você acorda na sua. Então assim, você tinha que dormir porque você tinha que acordar. E você tinha que acordar sozinho, né? Então, aí chegava a minha mãe às vezes do trabalho, ia tomar banho e me acordava. Sabe? Tipo, porra, você tá ali no meio do 10º sono, acordava todo troncho. Mãe, ai, filho, tem uma barata no banheiro, mata a barata pra mim. Você pensa no meu ódio desse bicho infeliz, que por causa dele eu tinha que acordar no meio da madrugada pra matar, porque a minha mãe tinha medo e ela não entrava no banheiro enquanto eu não matasse. E se fosse voadora então? Ela saía de casa, ela ia esperar do lado de fora. E eu com 6 anos, com um chinelo do tamanho do meu pé hoje, tipo deste tamanho, vou matar essa barata infeliz, sabe? Tipo, puta servição, sabe?
Só que aí eu percebo que essa geração de hoje, ela foi sendo amaciada, sabe? Não muito diferente, por exemplo, com o que a gente fez com alguns animais, sabe? Tipo, o que a gente fez com alguns animais? Por exemplo, a gente tem o gato, o cachorro, né? Que, tipo, a grande maioria das pessoas tem ou já teve um gato, um cachorro em casa, né? Gostam dos animais domésticos e tal. E, porra, se a gente parar pra pensar, aí há um tempo atrás, gatos e cachorros eram animais selvagens como vários outros animais selvagens que existiam por aí. E que se viravam, sabe? Tipo, sobreviviam aí na natureza, caçavam e cacete a quatro, sabe? Tipo, o gato ainda é um pouco mais independente, mas o cachorro, olha a sacanagem que a gente fez com o cachorro, gente. Se você não der um banho no cachorro, o cachorro não sabe tomar banho sozinho, sabe? Tipo, o cachorro não sabe mais caçar, não sabe comer, cachorros morrem diariamente. Por quê? Porque a sacanagem que a gente fez com o cachorro, a gente foi amufinando o cachorro. A gente foi tirando os instintos dele, foi transformando ele num bebê. E o cachorro hoje é um bebê. Os gatos também, mas como eu falei, o gato, ele ainda é um pouco mais esperto, então ele ainda consegue se virar. Mas o cachorro não, o cachorro, ele se rebenta, sabe? E a gente fez as mesmas coisas com essa geração de agora. A gente foi roubando essa nossa capacidade que a gente tinha, sabe? Esse lado ninja de enfrentar as coisas, de lidar com as paradas, sabe? Aquele medo que a gente tinha e que se transformava em respeito, foi saindo e foi sendo substituído por um medo real. As pessoas passaram a ter um medo real das coisas, sabe? As palavras que antes a gente tinha uma carga emocional para lidar, passaram a doer. Por quê? Porque antes, tipo assim, você tinha uma vida de guerreiro, você era preparado para ser um guerreiro, para lidar com as coisas de frente, tipo, não importa o que venha, né? Pode vir quente que eu tô fervendo, como diziam as músicas da nossa época, sabe? E aí, de repente, tudo isso foi sendo transformado. E aí, o que a gente tem hoje, nessa geração mimimi de hoje? Que as palavras machucam, que completo despreparo para lidar com as condições da vida, uma aglutinação, uma vontade de começar do alto, né? Sendo que nada se começa do alto, né? A gente começa de baixo para cima e não de cima para baixo. A não ser que você faça um prédio invertido, sei lá, grudado nas nuvens, não sei, né? Eu percebo que isso foi o grande causador de todo esse problema. E dá pra gente sair disso? Dá, ainda dá. Ainda dá. Só que aí onde está o segredo? O segredo está novamente naquilo que a gente geralmente acaba sempre tocando no assunto aqui, falando e batendo na tecla, que é o padrão emocional. O padrão emocional humano, ele é um problema há muitos anos, né? Acho que desde que o mundo é mundo aí. E a gente sabe que nós, como seres humanos, vamos estar sempre oscilando, né? Seja no mais alto padrão ou no mais baixo padrão, a gente vai estar sempre oscilando. Por quê? Porque não conseguimos manter um padrão único. Isso é próprio da realidade de terceira dimensão a qual nós vivemos. Mas é fato que a gente chegou num momento de baixo padrão emocional tão grande, de um baixo coeficiente emocional tão grande e de uma completa e total despreparação emocional tão grande para lidar com as coisas, que qual é o mal do século? Qual é o grande problema gigantesco, boa noite Alice, que nós temos aí no século? Que é o quê? Qual é? Qual é? Alguém se arrisca? Alguém lembra qual é? O grande mal do século?
A depressão. A depressão. O que é a depressão? Basicamente, é você estar em um completo e total estado de tristeza, achando que você não é capaz de lidar com as coisas. E realmente não é. Por quê? Olha a diferença entre os ninjas assassinos de 1970 e os ursinhos carinhosos de hoje. Né? Que agora eu nem vou dizer ursinhos carinhosos, que o ursinho carinhoso soltava faixa de luz pela barriga, né? Então era violento, né? Mas, tipo, olha a diferença entre os ninja assassinos da minha época, né? De 1970 para baixo, com os Peppa Pig de hoje, né? Precisa mais alguma coisa falar? Sabe? E, tipo, isso foi sendo impregnado. Isso foi sendo impregnado. Aonde a gente antes recebia uns corretivos que, como eu disse, não que eu concorde com a forma como esses corretivos eram usados ou traçados. Alguns eu acho que eram exageradamente, realmente colocados de uma forma muito grosseira e tal. Mas eu acho que o segredo está entre esse caminho do extremo grosseiro da nossa época e entre este caminho da completa e total permissividade das épocas atuais, sabe? E isso não tem. A gente não teve. A gente saiu de um extremo total rigor para o samba do crioulo doido nos dias de hoje, a permissividade extrema, a micareta do pega todo mundo e salve-se quem puder. E lógico que não ficou bom, porque extremos nunca são bons. Seja o extremo rigoroso, ou seja o extremo libertário, né, é ruim. O caminho do universo é o equilíbrio. Então o meio termo é o que a gente sempre precisa buscar. A falta desse meio termo emocional trouxe a gente para os dias de hoje. Naquela época éramos muito mais preparados para lidar com as coisas. Mas éramos muito mais grosseiros, éramos muito mais esdrúxulos, muito mais grossos, sabe? Do tipo de pessoa que muitas vezes não sabia lidar muito bem com carinho, com elogio. Quantas e quantas pessoas daquela época, da minha época, meninas, mulheres, né, que foram só desabrochar muito, mas muito lá na frente. Por quê? Porque não sabiam lidar com carinho, com elogios, não se permitiam, porque tinha todo um rigor familiar muito grande, todo um conceito familiar muito pautado em moldes que já não faziam mais parte da sociedade da época. Ainda hoje tem isso? Sim, mas é muito menos. Hoje tem meninas que dão em cima dos rapazes, né? Hoje é o contrário. Hoje tem meninas de 13 anos que falam umas frases célebres, né? Tipo, vai me deixar, eu não tem problema porque eu não vou ficar sofrendo muito por amor, sabe? Tipo, que isso, velho, sabe? Uma garota de 13 anos tá pensando em outras coisas, sabe? Não, tipo, sofrer por amor, ou até porque eu não concordo muito com essa frase que se sofre não é amor, sabe? É outra coisa. Amor não sofre. E se sofre é porque não é amor ou você não está sabendo fazer alguma coisa direito dentro dessa relação. Um dos dois. Eu acho que a falta desse meio termo está causando essa geração problemática, birrenta e cheia de vontade que nós temos nos dias de hoje. Onde se briga muito e se grita muito pelos direitos, mas se esquece completamente e totalmente dos deveres que nós tínhamos pelo menos que ter. Eu penso que o ninja assassino que nós éramos lá naquela época pode ter sido ruim, mas era funcional de certa forma, porque nos ajudou a crescer e a lidar com a realidade de uma forma onde não importa o problema que viesse, no máximo você dava uma parada, respirava fundo para analisar a situação e vamos lá. E esse completo e total desespero que temos hoje
vem de um despreparo emocional profundo que faz com que nós percebamos que a grande maioria das pessoas não tem esse ponto de parar, analisar a situação e vai. Não. Alguns são como antas, né? Tipo, quem já viu uma anta correndo na floresta sabe do que eu tô falando. Não é anta que eu tô chamando de burro não, viu, gente? É anta no comportamento. O que a anta faz na floresta quando ela fica desesperada? Ela baixa a cabeça e sai correndo sem olhar para onde ela tá indo. Tipo, se ela bater com a cabeça numa árvore, ela vai cair e vai ficar ali mesmo. Mas, tipo, não tá vendo para onde tá correndo, sabe? E temos esse comportamento nos dias de hoje. De antas, sabe? De pessoas que dentro de uma determinada situação ficam completamente desesperadas por causa de um despreparo emocional profundo que não tiveram durante esse processo da sua criação e simplesmente abaixam a cabeça e saem correndo. Em contrapartida também temos o caso de pessoas que saem correndo para o outro lado, voltam, retrocedem, vão lá para o início de onde elas começaram, sabe? Tipo como se estivesse jogando um jogo de tabuleiro e tirou um número ruim e aparece assim, volte tudo ao início, volte para o início, sabe? Só que ela faz isso de livre e espontânea vontade. E aí depois ela fala assim, eu não consigo nada na vida. Porque na minha cabeça essas pessoas falam assim, tá, gente? Não é que falem assim, mas na minha cabeça elas falam assim, eu não consigo nada na vida, a vida é difícil, eu não consigo, eu não sei porque eu sofro tanto na minha vida, sabe? Tipo, você sofre porque você não está encarando as batalhas, você está se deixando ser vencido por elas. Você está só tomando lambada, ao invés de você encarar de frente, sabe? Essa geração de hoje, isso está extremamente gritante. E a falta dessa perspectiva de melhora, de encarar os problemas, de traçar objetivos e verdadeiramente você conquistá-los, correr atrás deles, de sentir o mérito de cada coisa que você conquistou ao longo do caminho até chegar efetivamente onde você queria chegar. Isso é uma falta que eu acho que está causando os grandes, variados problemas dos dias de hoje. Boa noite, Denilson. A falta de objetivos que as pessoas têm, sabe? A grande maioria das pessoas, elas querem chegar lá. A grande maioria também não sabe nem onde esse lá é. Porque a grande maioria não sabe nem onde está. Então, vamos pensar. Você não sabe onde está. Você não sabe onde quer chegar. Mas quer chegar. E aí? Qual o seu papel nisso tudo? Tipo, eu já paguei o ingresso. Eu encarnei. É muito, né? Tipo, você encarnou, você pagou o ingresso para entrar na barca da vida e aí agora o barqueiro é que tem que levar você. Legal. E se ele te levar para um lugar onde você não queria ir? Mas eu paguei a viagem, mas não era para cá que eu queria vir. Então, filho, em vez de você botar o seu traseirinho no barco de uma outra pessoa para ela te levar, compra o seu próprio barco. Não tenho dinheiro para comprar um barco, Pierre. Compra aquelas braçadeiras de piscina, mas vai sozinho, vai você, faz por você, cria o seu caminho, entendeu? Esse é o ponto, porque você é o senhor do seu destino, você é a pessoa única e verdadeira, capaz de fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Durante esse caminho que você vai percorrer, outras pessoas coadjuvantes vão aparecendo, vão fazer parte da sua caminhada junto com você. Efetivamente, algumas vão te ajudar, outras vão te atrapalhar. E você vai ter que aprender a saber selecionar quais você quer junto de você e quais não. Quais você quer que acompanhem, que vão te ajudar e quais vão te atrapalhar e você precisa tirar e falar, olha, não dá mais para você ficar aqui, sai fora, sabe?
Só que como fazer isso quando emocionalmente você é completamente despreparado para lidar com o caminho das coisas que estão na sua vida? Quando você apenas senta e chora porque as palavras machucam, porque a situação não está da maneira que você queria. A situação de ninguém está da maneira que a pessoa queria. Nunca é da maneira que a gente queria. Sabe? Por quê? Porque se estivesse da maneira que a gente queria, certamente não seríamos mais seres de terceira dimensão. Estaríamos todos evoluídos. E não é o caso. Então, está longe de estar da maneira que qualquer um queria, tá? Não está. Mas se a gente parar para analisar sobre essa frase também, não está da maneira que eu queria, tá? Mas qual é a maneira que você queria? Não é a maneira que eu queria, tá? Mas qual é a maneira que você queria? Não é essa, tá? Mas não é essa, é qual? É diferente. É diferente como? Eu não sei. Então, saiba, defina, aprenda, sabe? Porque se você, que é o maior interessado, não sabe, você não pode reclamar dos caminhos que a vida vai criar para poder te levar. Não é verdade? Porque você tem que saber. Você tem que opinar. Você tem que decidir. E se você não sabe, aí, filho, aí deu ruim. O fato é que estamos num momento onde essa carência emocional, essa despreparação emocional para lidar com nós mesmos e principalmente também em lidar com os outros se tornou algo tão gritante que fez com que essa geração também se tornasse a mais irritante de todas. É difícil para você, às vezes, ir num mercado, sabe? Tipo, ir numa padaria, fazer coisas simples, porque parece que eles estão em todos os lugares, sabe? Outro dia eu vi uma mãe num shopping com uma criança se jogando no chão porque ela queria um balão. Na minha época, boa noite, Kátia. Na minha época, a minha mãe pegava um balão daqueles compridos, me enfiava dentro e fazia um animalzinho com eu lá dentro, se eu fizesse um negócio desse. Na minha época, os nossos pais olhavam para nós e nós nos comportávamos, porque nós já entendíamos a mensagem. Aquele olhar, que eu costumo chamar de olhar fudedor, tá? É um nome que a gente deu aqui. Aquele olhar que o seu pai, que a sua mãe te dava, gelava do cóccix ao primeira vértebra aqui do pescoço. Gelava toda a espinha, porque você sabia, fiz merda, sabe? Tipo, aqui não é lugar para isso. Eu não devia ter feito isso. Eu vou morrer, como diz o Tiririca, né? Vou morrer. E aí você parava, né? E se comportava como gente normal, instantaneamente. Hoje em dia, não, né? Eu vi essa mãe com essa criança fazendo isso e a mãe, ai, filhinho, levanta, filhinho. Você não pode fazer isso, não pode. O chão é sujo, tem micróbios. O chão é sujo, tem micróbios. Sabe? E aí, se a criança continua lá, o que essa mãe faz? Aí ela pega o celular e começa, né? Dia no shopping. Ai, filhinho, vem tirar uma selfie. A vontade que eu tenho de pegar aquele celular e
enfiar goela abaixo daquela mãe infeliz, desgraçada, despreparada para botar uma criança no mundo. Vocês não têm noção, sabe? Eu vou cá que eu vou te mostrar porque que chama iPhone. Eu vou bater com ele em você até você entender, sabe? Eu tenho um ódio quando eu vejo uma situação dessa. Por quê? Porque olha o que essa mãe está fazendo com essa criança. Pode ser um pai também, tá, gente? Eu não tô falando mãe, é porque mãe geralmente é que tá mais presente na vida de um filho. Mas pode ser o pai também fazendo um bagulho desse, entendeu? Pode ser os dois. Mas olha o que essas pessoas estão fazendo com essa criança. Qual é a carga emocional que eles estão vendendo para essa criança? O que eles estão mostrando para essa criança? Futilidades. Futilidades. Enquanto emocionalmente, essa criança está completamente despreparada, desregrada. Ela não tem limites. E às vezes ela tem 3 anos. Quantas e quantas crianças com 3 anos hoje em dia são verdadeiros terroristas, né? Deviam nascer, olhar para o perfil da criança e fazer, esse aqui vai ser Bin Laden, com certeza, esse é Bin Laden, a cara de terrorista, esse aqui é Bin Laden. Esse daqui não, esse vai ser da Al-Qaeda. Tinha que ser qualificado dessa maneira. Mas por quê? Porque a criança é terrorista? Não, porque ela está sendo mal preparada. Ela está sendo mal educada, ela está sendo mal orientada. E de quem é a culpa? Da criança? Não, ela é criança. Qual é o papel da criança? O papel da criança é testar, tipo, aqui eu tô vivo, aqui eu tô morto. É esse o papel da criança. A criança, ela fica o tempo inteiro testando até onde ela tá viva. Você solta uma criança dentro de casa, de 3 anos de idade, daqui a pouco ela volta com um machado na mão. Mãe, que eu achei, um machado. Sabe, tipo, a criança fica o tempo inteiro testando para ver até onde ela consegue permanecer viva ou até quando ela morre. É isso que a criança faz. O papel da criança é esse, tá? Cabe a você orientar. Filho, você não pode brincar com machado. Machado é perigoso, você vai morrer. Sabe? Não necessariamente você precisa falar dessa maneira. Você pode falar de outra maneira. Entendeu? Mas, ó, isso aqui é uma coisa que você não pode brincar. Isso é perigoso. O que é perigoso, pai? Ah, isso machuca. É, limite da vida. Exatamente, Tomás. Você, não lembro se você já tem filhos, né? Mas se você e a sua esposa ainda não tem, saibam que vocês vão passar por isso. O meu tá com 16. O meu... Quando estava com 2 para 3 anos, eu olhava, quando eu procurava, ele estava com metade do braço enfiado dentro da boca do cachorro, sabe? Fazendo lavagem estomacal no cachorro da gente. Eu puxava a mão vinha daqui para cá era braço, daqui para cá era baba canina, né? A mão saía lubrificada de dentro do cachorro. Você quer fazer, sabe? Era terrível. Com 2 anos. Meu filho com 2, 3 anos de idade... Ele saía engateando pela casa, daqui a pouco tava ele com uma lata de Baygon na mão. Aí você tinha que ir lá brigar. Você não pode pegar isso. Meu filho ouviu tanto não. Olha só. Não, isso não é história, gente. Isso não é história. Meu filho ouviu tanto não. Falei, Emanuel, não pode, Emanuel. Isso não pega. Ele ouviu tanto não que a primeira palavra dele foi não. Ele estava no berço um dia, ele pegou, balbuciando aquelas coisas, aqueles dialetos de neném. Não. Eu falei, eu olhei para minha esposa na época, a mãe dele, eu falei, o garoto falou não. Eu falei, você tá doido, Pierre? Falou não. Aí ela veio de lá, tava acho que lavando louça. Então eu falei, o que foi, filho? O que foi, Manuel? Que você falou? Ele olhou para ela e falou, não. Aí ela falou, é mesmo, ele falou não. E aí ficamos dois, que nem bocó, olhando para a cara um do outro. E ele disparou, porque quando ele aprendia uma palavra, ele começava a falar aquela palavra 24 horas. E aí ficou não. Eu falei, nossa, que desgraça, mas ele podia ter aprendido outra palavra, né? Mas ele ouviu tanto não que ele aprendeu não. Foi a primeira palavra que ele aprendeu. Claro, ele só ouvia não, sabe? Porque não podia mexer nas coisas. E cabia a quem ensinar? A nós. Pais, né? Tipo, não pode mexer aí, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Na nossa época,
cabia aos nossos pais também. Mas como que eles ensinavam? Com uma vassourada na ideia, com um chinelo que voava, né? Eu lembro até hoje, por exemplo, que eu falei uma vez um negócio com a minha mãe. Minha mãe era ninja, né? Toda mãe e pai nascido de 1970 para lá, eles eram ninja, né? Eles faziam um curso, tá? Vocês não sabem disso, então eu tô revelando, mas eles faziam um curso de ninjitsu para aprender a jogar estrelinha shuriken na gente, sabe? Mas como não podia, porque senão ia matar o filho, né? E não podia, senão ia preso, eles aprendiam, mas tacavam o que tinha na mão, né? Então eu lembro de uma vez, eu tinha acho que 10 anos, por 10 para 11 anos, eu falei um negócio que a minha mãe não gostou, eu não lembro o que era, mas ela não gostou. E ela tava ralando o pé com aqueles raladores de madeira, ela só fez isso, sabe? Tipo, ela pegou o ralador, ela deu a última ralada, pegou e jogou. O bagulho veio e pegou aqui, que eu fiquei com esse olho desse tamanho uma semana. Vai me cegar, quase me deixou cego. Fiquei com um olho desse tamanho, parecia que eu tinha apanhado, sabe? Tomado uma surra do Mike Tyson. Eu falei assim, pra você aprender a nunca mais me responder dessa maneira. Eu nunca mais respondi ela daquela maneira. Mas não sei nem o que era. Mas também nunca mais falei. Eu não me lembro nem o que era. Assim, a mente apagou de tal maneira para eu não responder de novo daquela maneira que eu nem lembro o que era. Eu só lembro que eu tomei uma no olho que eu quase fiquei cego. Um abraço para elas também, Kátia. Sabe? Então, assim, hoje em dia, você tem que pegar e jogar um ralador de pé no seu filho para ele te obedecer? Não, você não precisa fazer isso. Você tem que dar uma vassourada na cabeça dele para ele te obedecer? Não, você não precisa fazer isso. O que você vai fazer? Castigo. Castigo. Você tem que aprender a mostrar para ele que a vida ela é feita de direitos e deveres. E você tem deveres para você ter direitos. Então, se você quer internet e celular, você tem que merecer através de coisas que você faz. Se você quer videogame, você tem que merecer através de coisas que você faz. Se você quer passeios, você tem que merecer através de coisas que você faz. Porque a gente é assim. Você trabalha o ano inteiro. Para quê? Para você poder ter 30 dias de férias. Aonde nesses 30 dias você pode pegar e viajar para qualquer lugar. Ou vender as suas férias e continuar trabalhando, né? Mas você tem direito. Mas olha quanto você precisa fazer, quanto dever você tem para poder você ter direitos, sabe? E o fato de que nós perdemos isso enquanto sociedade e que nós perdemos isso enquanto pessoas humanas fez com que nós tivéssemos essa geração hoje completamente birrenta, despreparada e infantilizada. A verdade é essa. Nós regredimos aqui, não espiritualmente. Nós não regredimos no que diz respeito, como sociedade, para o progresso espiritual, mas nós regredimos mentalmente, nós regredimos comportamentalmente. Temos pessoas hoje de 30 anos, 33, 35, que são como verdadeiros adolescentes emocionais, impulsivos, repulsivos, eu diria, né? Mas impulsivos, sabe? Depressivos. Por quê? Porque não sabem definir as suas metas, não conseguem encarar os seus problemas de frente. Tudo dói, tudo machuca, tudo é pesado. Ai, eu não estava preparado para ser mãe agora, eu não estava preparado para ser pai. Então não fizesse, pô! Sabe? Tipo, eu odeio essa frase, como terapeuta e como pessoa. A pessoa que chega para você e fala assim, ai, eu não estava preparado para ser pai. Porque na minha cabeça as pessoas falam desse jeito, tá, gente? De novo. Eu não estava preparado para ser pai. Foi um acidente, tá? Como assim foi um acidente? Você estava andando de carro sem cinto de segurança, bateu, saiu voando e caiu em cima de uma mulher e fez um filho, né? Assim como a mulher também fala, ah, eu fui mãe, mas foi um acidente. O que é? Você escorregou numa casca de banana e caiu sentado em cima de um cara? Né? Não, isso não existe acidente. Filho não é acidente, é escolha.
tá? Porque na hora de virar os olhinhos lá, ninguém lembra que vai ter responsabilidade depois. E se você não quer essa responsabilidade, então se precavenha, pense, haja como um adulto, maduro emocionalmente, saiba fazer as coisas, saiba tomar decisões. A nossa sociedade perdeu isso. Nossa sociedade perdeu essa facilidade de tomar decisões. A gente perdeu a abrangência emocional e a rédea das coisas, sabe, gente? E enquanto continuar dessa maneira, sinto dizer que continuaremos com a geração mimimi. Não tem problema, Mai, tá sendo gravado aqui, provavelmente foi alguma coisa aí na internet de vocês, mas depois dá pra você ver de novo a parte que falhou, né? Infelizmente, como eu falei, enquanto não resolvermos essa conduta, essa questão emocional, do quanto a gente se ofende, do quanto a gente fica triste, do quanto a gente fica puto com as coisas, ao invés de apenas simplesmente lidar com isso, lidar com o que chega pra gente, de pensar nas coisas e da forma como elas chegam e simplesmente agir em cima delas, deve ser a internet mesmo. Até porque a internet aqui em Sorocaba meu Deus, viu, Tomás? É ruim. Sinto informar que essa geração mimimi vai dominar o mundo se nós não fizermos algumas coisas. E quando eu digo nós, eu não estou falando de mim e da geração antiga. Eu estou falando de nós como seres humanos no geral. Estou falando de nós todos como indivíduos. Precisamos fazer alguma coisa. E o que é esse alguma coisa? Esse alguma coisa é botar a mão na massa, arregaçar as mangas e encarar as coisas de frente, tá? E pegar um pouco daquele ninja assassino dos anos antigos, lá de antigamente, de até 1980, e quem sabe fazer uma fusão com os ursinhos carinhosos ou os Peppa Pig, né, como eu falei de agora, e aí a gente chega a algum lugar, sabe? De repente a gente chega num negócio mais equilibrado e consegue finalmente ter aí os parâmetros para lidar com as coisas da maneira correta. Pois é, deve ser a internet da galera, né? Então, de qualquer forma, tá ficando gravado, vai ficar gravado no Face, e depois o pessoal que teve algum problema técnico aí pode voltar e assistir as partes que ficaram mais falhadas, né? Aqui também para mim tá normal, a imagem tá aparecendo normal, não tá travando. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu me estressei um pouco aqui, falei alto, gritei, porque essa coisa dessa geração de agora, essa geração mimimi, né? Cheia de sofrência, de carência, de dores e pesares. Isso me deixa muito doido da vida, porque eu sinto que a gente tem tantos outros problemas tão maiores, sabe, para serem resolvidos enquanto sociedades, e eu não vou nem colocar em questão ou em pauta a nossa necessidade evolutiva, não, tá? Que isso é um problema também, mas é um propósito muito único de cada um de nós. Mas nós temos tantos problemas ainda enquanto sociedade, desigualdades sociais, gente que ainda morre de fome, gente que ainda morre de sede, pessoas que não têm onde morar enquanto tem outros que têm terrenos baldios, sabe? E a gente ainda fica preocupado se deve falar uma pessoa porque ele é homossexual, mas o nome dele é Pablo, mas ele é uma mulher, eu devo chamar o Pablo ou a Pablo, sabe? Tipo, porra, sabe? Tipo, não tem nada melhor realmente para você pensar, nada contra a pessoa, entendeu? Mas tipo, com tantas outras questões a serem vistas,
sabe? Agora a gente está num momento onde a gente está num governo que está discutindo sobre, tipo, se devemos dar porte de arma para a população ou se podemos dar flexibilidade do porte de arma para a população andar armada. Você imagina essa galera andando armada? Você imagina essa galera andando armada? Nem precisa andar armado. Já fazem besteira desarmado. Você imagina essa galera andando armada? Tipo, bom dia, boa tarde, né? Já mata o outro. Por quê? Porque discordou de mim. Não, sabe? Tipo, é surreal. É inconcebível na minha mente um bagulho desse. Mas está acontecendo. E se nós, seres humanos, enquanto pessoas, não fizermos nada para tentar mudar realmente isso, se nós não tentarmos mostrar, de repente, através de ações e também através de palavras, como as coisas verdadeiramente devem ser, filho, espera que a próxima geração vai ser pior. É só o que eu tenho para te dizer. A tendência não é melhorar, não, é piorar, tá? Bom, é isso, gente. Eu acho que eu já falei muito, a live já se estendeu demais, né? Eu peço desculpa aí pelas palavras, alguns palavrões que eu acabei falando, porque é uma coisa que não tem como se expressar de outra maneira. Peço desculpa também pela minha exaltação em alguns momentos, né? Mas eu sinto que a nossa sociedade está precisando disso. Ela está carente disso. Ela está carente de gente que grite um pouco para quem está surdo, pelo menos escutar. Sabe? Ou ensurdece de vez ou destampa o ouvido. Porque se a gente não gritar, o negócio vai piorar. Sabe? E eu sinto que é algo que precisamos fazer. É gritante a situação, ela não pode continuar da maneira que está, e se nós não fizermos nada, a tendência é piorar. Bom, é isso, gente. Daria para ficar a noite inteira aqui falando sobre esse assunto, né, Magnus? Porque é um assunto tão vasto e que, assim, rende, fora os variados tipos de exemplos que a gente tem por aí. Eu também não. Eu não concordo com a liberação do porte de arma. Mas a população estando armada vai aprender a lidar melhor com vagabundo. Tipo, muito, né? Vagabundo mata policial que tem treinamento militar para poder lidar com eles. Vai ser o Carlos que fez administração na UVA que vai aprender, que o vagabundo vai ter medo, né? Não vai. Sinto muito dizer isso, né? Fiz administração na Veiga de Almeida e o cara vai olhar para mim, acho que ele tem um 38, né? Tipo, melhor pensarmos de novo. Não, isso não é uma coisa real, sabe? É surreal. Bom, gente, mais uma vez, né? Peço desculpas aí pelos exageros. Voltamos aí depois, mais para frente, com a nossa próxima live. Né? Então é que eu vou falando e eu não consigo esconder, né? Eu vou borbulhando e aí eu boto para fora o que é da maneira como eu penso, como eu sinto, não só como terapeuta, mas como pessoa também, né? Até porque, como eu falei, alguém precisa fazer isso. E já que eu tô com a cara tapa aí, então pode bater que eu já tô acostumado, né? Então eu falo o que eu penso, como eu vejo e até também de acordo com o que os seres me falam, né? Então, enfim, eu falo. É para isso que eu tô aí, né? Eu agradeço a todos aí pela nossa audiência de hoje, né? Não sei se é assim que fala. E peço para que vocês, né, mais uma vez, como sempre, deem aquele like maroto aí. Compartilhem nas suas redes sociais, né, para a gente estar sempre aí lotando cada vez mais esse canal nosso de comunicação.
e tendo sempre aí mais e mais pessoas para abranger. E voltamos aí depois, na próxima semana, com outra live sobre outro assunto, né? Eu acredito que semana que vem eu devo retomar um pouco uma live que a gente estava fazendo, que era sobre os chamados sentimentos humanos, e que eu dei uma parada, né, para poder não ficar tão maçante, mas eu devo retomar aí na próxima live e voltar a falar sobre os sentimentos humanos, até porque é necessário, né? E acho que tem tudo a ver também com o que a gente falou hoje, né? Que sentimento é um problemão. Se deixar da maneira que tá, se não for resolvido. Bom, boa noite, galera. Boa noite a todos. Um bom final de segunda-feira, um bom início de semana aí, como sempre. Eu agradeço a todos mais uma vez aí pela acompanharem, né? Pela paciência no final de segunda-feira de vocês. E nos vemos então aí na nossa próxima live, né, nesse mesmo local não, porque o local pode ser em qualquer outro local, né, mas mesmo nesse mesmo Face, nesse mesmo horário, tá? Sobre outro tema variado aí que nós vamos escolher. Um abraço a todos, então, uma boa noite, bom início de semana para todos nós e bola para frente, né, gente? Vamos lá. Até mais, fiquem na luz.